Oi, 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 pessoal! Tudo bom com vocês? Mais uma vez aqui aparecendo agora com um videozinho de questões comentadas. Esse é um outro tipo, uma outra série de vídeos que eu pretendo produzir e manter aqui no canal, que são vídeos nos quais eu vou pegar questões de determinadas bancas, nesse caso, né? Hoje vou falar de questões do Enem, mas eventualmente poderá aí vir questões de outras seleções, para que a gente possa analisar, responder, né, e comentar quais são os conteúdos que estão sendo avaliados nessa questão, como eu posso, né, chegar à resposta correta de cada questão, o que eu preciso para conseguir responder corretamente. Então, são esses alguns aspectos que eu quero trabalhar com vocês nessa sessão de vídeos. E hoje, para começar, eu trouxe uma questãozinha de literatura do Enem para a gente avaliar como que é a prova do Enem de linguagens e principalmente como cai o conteúdo de literatura no Enem. Se você não sabe, ou se você já sabe, o Enem ele é uma prova que não é conteudista. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o Enem está verificando não é se você memorizou conteúdos. Então, modernismo tem tal característica, barroco tem tal característica. Tudo bem, você precisa ter este conhecimento, mas ele não vai te perguntar objetivamente qual característica abaixo está presente no modernismo brasileiro. Não vai aparecer esse tipo de questão no Enem, tá certo? O Enem ele trabalha com habilidades e não com conteúdos, e o Enem ele é interdisciplinar. Ou seja, tanto é que a prova é de linguagens, não é de português, não é de literatura, certo? Não é de artes, é de linguagens. Então, o que ele está avaliando, na verdade, não é só o quanto de conteúdo você sabe. O conteúdo vai ser importante para você responder questões, sim. Mas é principalmente e também é a questão de ver como você consegue associar os conhecimentos que você tem para resolver questões problema. Então ele vai colocar ali textos para você interpretar, certo? E ali você vai ter que identificar aspectos que muitas vezes são referentes a conteúdos que você precisa ter estudado. Tá ok? Então vamos olhar aí qual foi a questãozinha que eu trouxe hoje. Olha só, questão de 2016, tá certo? Tem aí o poeminha chama 15 de novembro. Olha só, o poeminha aí já vai indicando pra gente do que se trata esse poema. O título, né? Desculpa. Deodoro todo nos trinques bate na porta de Dom Pedro II. Seu imperador deu fora que nós queremos tomar conta dessa bugigância. Mande vir os músicos. O imperador bocejando responde: Pois não, meus filhos, não se vestem, deixem calçar as chinelas, podem entrar à vontade, só peço que não bula nas obras completas de Victor Hugo. Ok? Então temos o poeminha aí de Murilo Mendes, né? A questão traz, inclusive, aí a autoria do poema. E logo depois a gente tem a poesia de Murilo Mendes dialoga com o ideário poético dos primeiros modernistas. Primeiros modernistas, então me indica aí que eu tô falando lá daquela primeira fase do modernismo, sabe? Que é aquela fase assim mais intensa, mais rebelde, mais provocadora do modernismo brasileiro, porque é justamente o momento em que esses artistas estão tentando impactar, eles estão tentando chamar a atenção, certo? Provocar reflexões a respeito do conceito de arte, do conceito de nacionalidade, e, portanto, eles são um tanto mais intensos, né? Na sua construção poética e literária. E o Murilo Mendes, né, segunda questão aí, já está dentro desse grupo. Por que eu estou falando segunda questão? Porque se você não tivesse esse conhecimento, se você não soubesse quem é Murilo Mendes, o enunciado te disse. Quando ele te diz que ele faz parte dos primeiros, você já pode situar a primeira fase do modernismo. Tá? Então, olha como o Enem ele também traz algumas informações, porque o intuito não é saber se você sabe, decorou quem é Murilo Mendes, em qual escola literária ele está associado, mas é se você vai conseguir fazer a associação dos elementos que estão aí nesse texto dele a partir dessas informações, ok? Seguindo aí ele diz, no poema essa atitude manifesta-se na... Então, qual a atitude que ele está buscando aí, né?
essa questão da característica modernista, porque ele diz, né, que o Murilo Mendes é um poeta dos primeiros modernistas. Então, onde que a gente consegue encontrar essa característica dos primeiros modernistas nesse texto do Murilo Mendes? Olha só quantos elementos eu tenho que identificar aí só para entender essa questão, tá? Depois a gente vai ter como alternativas: letra A, releitura irônica de um fato histórico; B, visão ufanista de um episódio nacional; C, denúncia implícita de atitudes autoritárias; D, denúncia ideológica do discurso do eu lírico; ou E, representação saudosista do regime monárquico. Vou dar um tempinho aí para você responder. Vamos lá. Qual é a resposta certa? A resposta correta é a letra A. Existe aí uma ironia, até uma espécie de deboche, de sarcasmo com um fato histórico. Qual é, professora? 15 de novembro, Deodoro, ok? Imperador, vai-se embora. Do que a gente está falando? Proclamação da República, ok? Então a gente tem o fato histórico da proclamação da República. A gente sabe que no Brasil essa proclamação se deu através de um golpe, então as coisas não ocorreram assim de uma maneira pacífica, vamos dizer assim, né? E nem também através de uma participação coletiva. Na verdade, foi aí um golpe instituído para se colocar a República no Brasil. Então, eu preciso ter esse conhecimento histórico, né? Eu preciso minimamente saber do que se trata o 15 de novembro, quem foi Deodoro, para que eu entenda que no poema, quando ele diz Deodoro todo nos trinques, então esse nos trinques, que é uma expressão que a gente utiliza para dizer que a pessoa estava pomposa, arrumada, né? Bate na porta e diz, seu imperador, deu fora. Olha só a linguagem que o poeta está colocando, uma linguagem coloquial, uma linguagem prosaica do dia a dia, certo? Primeiro, que isso é uma estética dos modernistas, a coisa do cotidiano, da linguagem coloquial. Segundo, que é nesses elementos aí, nesses sutis, né, elementos, que a gente vai percebendo a ironia, o deboche com esse fato histórico, certo? Já que foi um golpe, uma coisa toda elaborada, quando ele diz assim que o Deodoro chegou lá, cheio dos trinques, bateu e falou, seu doutor, vai embora. Então, aí uma brincadeira, né, entre aspas, assim, uma ironização, né, de uma maneira mais efetiva, desse fato histórico. Tá certo? Então, onde que a gente consegue ver essa característica modernista? Na releitura, né? Porque está recontando um fato histórico, mas está recontando agora de uma perspectiva irônica, crítica, debochada, tá certo? Então, é assim que cai literatura no Enem. Não cai de uma maneira objetiva, não cai de uma maneira conteudista somente, mas ao mesmo tempo eu preciso ter informação de diversos conteúdos para conseguir fazer uma boa associação na minha questão e responder sem dificuldade, tá certo? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa questão, se a explicação te ajudou a entender como que o Enem avalia as questões de literatura e se você conseguiu também entender por que é a letra A resposta correta. Valeu? Não deixe de curtir, seguir o nosso canal, seguir também no Instagram, Profatali, e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que estejam aí precisando se preparar para o Enem. Valeu, até a próxima!